Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. E hoje, mais uma vez, com Power Grid, expansão Fablet. Né? Nessa expansão, Friedemann Friese tentou fazer um jogo que fosse se desenvolvendo. Né? Então, você jogar só um mapa, né, o mapa dos Estados Unidos ou da Alemanha, se você só tem o jogo base, fica talvez chato. Então, essa expansão corrige isso, porque você tem, na verdade, agora jogos que modificam as regras de acordo com a evolução. Então você joga 3 jogos e as regras vão sendo mudadas. Em 2014 foi lançada a expansão Deluxe e o mapa modificou. Tem um mapa da Europa e tem um mapa que é aí da América. Né? Então, pensando nisso, esse jogo ele tem 2 módulos diferentes. Um modo que é para você jogar nos Estados Unidos ou na América, né? Se você está com o Deluxe, e aqui você tem a Alemanha ou a Europa, se você está com o Deluxe, certo? Então, são cartas que vão modificando o jogo, né? De acordo com a evolução desses 3 jogos. Então você precisa jogar 3 jogos para poder ver o desenvolvimento e como é que vai mudando as coisas ao longo do tempo, certo? E a gente vai ver as modificações que acontecem a seguir. Expansão Fablet para a Alemanha ou para a Europa. Né? Conforme eu disse, existem esse gabarito, né? Existe esse gabarito, que é para você jogar no mapa da Alemanha ou no mapa da Europa, para quem tem o Power Grid Deluxe. Né? Então, isso aqui são 15 cartas que são dispostas dessa maneira aqui, no gabarito, e elas são observadas o tempo todo, porque a qualquer momento que você atinja uma das condições, muda a regra do jogo. Então, por exemplo, essas cartas são todas em sequência. Então, para que você abra a carta número 6, você tem que abrir essa carta número 1. Essa carta número 1 ela é aberta quando um jogador adicionar a sua terceira cidade. Então, quando algum jogador construir a terceira casa, revela. E acontece uma novidade. E aí você lê a carta e faz a nova condição, certo? Essas cartas aqui de baixo, elas ficam soltas, elas não têm uma dependência. Né? Então aqui, por exemplo, quando um jogador tiver comprado carvão por 7 elétrons, aí você revela, vira, acontece uma novidade aqui, certo? Tem cartas, por exemplo, a carta número 10, ela só vai acontecer na fase 5 da burocracia, depois que a carta 8, que está aqui, é revelada. Então as cartas vão se revelando no modelo mais, para quem jogou já, Seven Wonders Duel, né? Que você vai revelando as cartas e elas têm independências umas das outras. Tem cartas que aqui só acontece depois da carta 10, da carta 12 e da carta 14 ser revelada. Então, o jogo está rolando no tabuleiro normal, aqui no caso da Alemanha ou da Europa, e alguém está o tempo todo monitorando essas cartas aqui, porque elas alteram as condições de jogo e, consequentemente, elas são ativadas em determinados momentos. E são momentos diferentes, tem carta que é ativada na burocracia, tem carta que é ativada somente depois. Aqui, por exemplo, essa carta aqui, a número 9, ela só é revelada no final do jogo. Né? E quando é revelada a carta número 6, que é essa aqui de baixo. Então vai acontecer uma coisa aqui para o final do jogo, certo? Todas as cartas ficam viradas, ninguém sabe o que vai ser revelado. Obviamente, depois de você jogar, sei lá, várias vezes, talvez você conheça o que as cartas fazem. Mas é uma expansão brilhante porque ela modifica as regras do jogo. Então, quem joga Power Grid, quem gosta de jogar Power Grid, vai jogar uma sequência de 3 jogos, não necessariamente no mesmo dia, obviamente. Você pode jogar num dia e fotografa como é que ficou esse mosaico aqui, né? Aí continua no próximo já com as regras vigentes e depois termina o terceiro. Eu joguei basicamente uma vez cada expansão, né? E o que eu posso dizer é que, na verdade, o que você tem aí é uma somatória de vitórias, só que vitórias em condições diferentes. Então, você anota quem ganhou o primeiro jogo, anota quem ganhou o segundo, anota quem ganhou o terceiro, quantas casas acendeu, não é isso? E faz a somatória no final para ver quem ganhou. E você tem aí sempre regras sendo alteradas ao longo do jogo, porque uma coisa é certa, se você não, aqui o carvão já está liberado, aqui na fase da burocracia, quando esgotarem 4 recursos, né? Quando um jogador gastar até 4 recursos diferentes. Então, quer dizer, isso aqui revelado vai dando condições diferenciadas do jogo e não necessariamente é a mesma coisa sempre. Então, sempre você vai ter um jogo diferente e uma sequência de jogos diferentes, certo?
Esse aqui é o gabarito para o mapa da Alemanha e para o mapa da Europa, né, para quem tem o Power Grid Deluxe. Vamos ver como é que fica na América, né? Expansão Fablet agora para os Estados Unidos e para a América do Norte, né? Então agora é um outro rearranjo, né? Vou tentar mostrar aí, talvez até na live que fique mais claro. É um outro rearranjo muito mais amplo que pode ser colocado em outros mapas, antes que me perguntem, né? Então esse aqui é o padrão para os Estados Unidos, padrão para a América do Norte e para outros mapas. Embora essa carta aqui, ela só faça sentido se você estiver jogando ou na América do Norte, né, na expansão Deluxe, ou ainda no mapa dos Estados Unidos, porque ela fala que quando um jogador conectar Nova York, Washington e Miami na network, né, aí você revela isso aqui. Então, também com a mesma coisa de você só desvendar uma carta, só revelar uma carta quando atingir determinada condição, só que agora é tudo muito mais engendrado, né? Tudo mais amarrado, certo? Então, diversas condições diferentes. Então, essa primeira condição aqui é somente no segundo jogo que você vai disparar essa carta, né? Essa primeira carta aqui, a número 1, é quando você esgotar os recursos de um tipo só, né? Qualquer que seja ele. Aqui, no segundo round do primeiro jogo, você já abre ela, né? Então na segunda etapa você já abre ela para ver o que vai acontecer, certo? Essa carta aqui, quando os jogadores comprar todos os recursos também de um determinado tipo. Essa carta aqui só no terceiro jogo. Aqui nós temos quando o jogador construir 5 cidades ou mais no mesmo turno, né? Aqui, quando o jogador tiver já colocado, né, em Nova York, Washington, Miami, então você tem já tudo muito mais amarrado e pode ser jogado em outros mapas, embora essa carta seja problemática. Então, esse jogo, essa expansão, para mim, ela é uma expansão que deveria acompanhar o jogo, porque evita que você fique com aquele, pô, vou jogar Power Grid de novo no mapa dos Estados Unidos, é sempre a mesma coisa. Não, agora vai ser diferente. Uma sequência de 3 jogos, você vai disparar efeitos diversos ao longo dos jogos e você vai ter realidades bem diferentes que você vai poder acompanhar aí ao longo das suas histórias, né? O nosso algo a mais vem para esse tipo de estrutura, né? Em 2015 foi lançado o grande fenômeno de vendas e de sucesso, o Pandemic Legacy. Jogos Legacy já existiam, mas Pandemic Legacy é o maior deles, o que fez mais sucesso primeiro. Depois você tem outros jogos aí que você acompanha e você conta uma história, né? Você vai construindo a narrativa. Então, como o Power Grid não tem esse fino trato, né, temático, a maneira que o Freakman Freeze fez foi 3 jogos onde você vai desenvolvendo, criando histórias diferentes. Esse modo Legacy nada mais é do que um conjunto de regras e componentes que eles vão mudando ao longo da história, né? Ao longo da fase, ao longo do tempo. E tudo isso, obviamente, de acordo com as decisões, as escolhas que os jogadores fizerem ao longo do jogo. Então, se ninguém comprar recurso até exaurir, vai ficar essa carta fechada. O jogo vai se transcorrer normalmente. Mas, se algum jogador lá mais sagaz quiser ver o que é essa carta, ele vai lá, corre, abriu a carta, tem uma consequência que vai afetar todo o desenvolvimento do jogo e os jogadores vão poder agora se desenvolver aí nessa etapa, né? Então, para você mudar as regras do jogo, você tem resultados diferentes. Num jogo de Power Grid, que você vai ter aí uma sequência de 3 jogos, isso vai ficar bem fácil de você visualizar e o jogo acaba. Em jogos Legacy, que você tem sequências e mais sequências, você rasga a carta, você tem decisões que modificam drasticamente o jogo e você tem uma sequência muito maior, né? Você tem uma história muito maior, um legado muito maior. Então, é isso que esse modo traz para Power Grid, né? Se você gostou do vídeo, gostou dessa história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã nós temos aí a nossa live para mostrar um pouco mais essas cartas que ficam muito claras aqui na luz, né? Então a gente vai mostrar um pouco esse modelo e mostrar o que as consequências acontecem aqui nesse modelo para você olhar e ver se agrada a você. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!